Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais uma aula para vocês, uma aula voltada para a área de costura criativa com produtos sublimados. Então, só lembrando, hoje a gente já conta com um site onde nós estamos com muitos modelos de painéis de recortes para vocês confeccionarem diversos tipos de peça. Eu indico que vocês entrem no nosso site, conheçam os nossos recortes e também nos sigam nas redes sociais, tanto no Instagram, Jo Alcântara Ateliê, como no próprio Instagram da loja, que é o Loja Jo Alcântara. A gente está trazendo muitas novidades para vocês. Na aula de hoje, eu estou trazendo essa shoulder, que embora já tenha uma aula dela no canal, eu trouxe por conta dessa temática que está toda diferente, que são as estampas no modelo Kawaii. Então, vocês vão ver diversas estampas lá no site. Tem cor-de-rosa, tem amarela, tem azul, tem lilás. Então, vale a pena conhecer toda essa estampa. Esse modelinho de shoulder, então, eh, eu não fiz, com uma modelagem com vivo, então é uma modelagem aí mais fácil para quem está começando agora também. E eu quis fazer uma brincadeira aí com cores, então eu trouxe no cor-de-rosa, utilizei, também essa alça, de poliéster no cor-de-rosa também, mas um tom um pouquinho mais claro. Usei um cursor de uma cor diferente do zíper, que o pessoal gosta bastante. E nessa aula, especificamente, eu vou ensinar vocês a colocarem o regulador castelinho, que é um regulador de plástico. A gente não precisa estar utilizando as ferragens, como a gente usaria no modelo mais adulto. Então, ficou aí uma proposta bem infantil, tá bom? Ela tem essa abinha, então ela tem o bolso, onde eu utilizo o botão de imã, o bolso ele é todo forrado, e ficou aí uma peça bem bacana, para as meninas, para as adolescentes, tá bom? Para vocês conhecerem o tamanho, então, da peça, antes de eu mostrar os materiais, ela fica com 22 de altura, aproximadamente. 20, desculpa, gente, 20 de altura. De largura, ela tá ficando com em torno de 15 de largura, e de profundidade 5, tá? Então 20 por 15 por 5 de profundidade. Essa bolsa, ela tem a técnica de canal de zíper e fole, então é uma bolsa bem bacana. Vale a pena vocês conhecerem aí, então, a aplicação dessa técnica, onde a gente faz, então, o acabamento também com viés na parte interna, tá bom? Vou mostrar, então, o material para vocês, tudo que a gente vai estar utilizando para confeccionar essa shoulder. Esses recortes, parte da frente e parte de trás, que aqui nessa coleção a estampa é a mesma. Aí a gente tem o bolso inferior, é o bolso, e a aba, que vai em cima do bolso. Aí eu tenho a parte do fole, que é a que vai fazer toda a volta da bolsa da parte de baixo. E ela tá com uma medida maior, tá, gente? Que a gente vai utilizar essa medida maior para a conferência da peça. E o canal de zíper? O canal de zíper, ele sim está na medida correta. O que pode ser que a gente vai precisar cortar é o fole. Esse não, esse a gente vai deixar exatamente nessa medida. Vou utilizar um zíper, número 5, um pouco maior do que o canal. Vou usar o cursor compatível, eu vou estar utilizando 2 cursores, e aqui, como a proposta é infantil, eu vou estar utilizando um cursor colorido. Vou fazer uma brincadeira aí, porque tem azul aqui também na peça, então eu vou usar um cursor colorido, tá? Para fazer o fechamento da aba, eu vou utilizar botão de imã sem acabamento. Então, é um botão de imã que ele vai ficar embutido, ele não vai aparecer, então ele não precisa do acabamento. Esse aqui é o número 14,
e tem os 2 acabamentozinhos internos, depois a gente coloca, eu vou ensinar vocês a colocar, embora já tenha, outras aulas aqui que eu utilizei também. Para acabamento interno, eu vou estar utilizando o viés de Boneon, do mais largo. Para fazer o regulador, a alça, né, regulável, eu vou usar o regulador Castelinho, que é uma novidade que eu estou trazendo aqui para vocês. É muito utilizado em mochila e em peça infantil. E a alça de 3 centímetros de espessura, então o regulador também tem 3, tá? Se a alça tiver 2, o regulador tem que ter 2, e assim, sucessivamente. A gente tem que ser sempre compatível a alça com o regulador, tá bom? Regulador castelinho de plástico, que chama. E a alça a gente vai usar, aqui tem 18, 20 centímetros, um pedaço de 18 a 20 centímetros de um lado, e do outro, por se tratar de criança, vocês podem estar usando em torno de 1,20 m, 1,30 m. Não precisa chegar a 1,40 m, como a gente usa em alça transversal de adulto, tá bom? E o forro, aqui, como a proposta é uma peça infantil, eu vou estar utilizando o forro de bagum. Tem uma aula de uma shoulder aqui no canal, onde eu estruturei ela, estruturei as partes, usei forro de Oxford em preto, porque ela tinha uma proposta de ser uma peça para adolescente, para adulto. Então, eu não usei o forro de bagum. Eu falo bastante naquela aula que o forro ele tem que ser compatível com a proposta da peça. Como eu sei que quem ia usar seria um público mais adolescente ou até mesmo um público adulto, eu não usei o forro de bagum. Mas aqui, como eu sei que é criança, porque a estampa já é infantil, o forro de bagum ele é impermeável e ele é de fácil limpeza, que eu sei que criança vai carregar muito mais coisa que suja dentro da bolsa, tá bom? E também na outra shoulder que a gente tem aqui no canal, eu utilizei a ferragem niquelada. Aqui eu vou usar essa de plástico, que é muito mais fácil e fica uma proposta mais infantil e mais divertida do que usar metal aqui para as crianças. Bom, as peças são basicamente as mesmas, mas eu quis trazer essa, porque além de eu ter lançado essa coleção que está super em alta, que é das estampas Kawaii, eh, e vou trazer também ainda no site, eu acho que já até tá uma outra versão de crossbody, daí é para os meninos. A gente vai ter a aula logo mais aqui no canal também. Ela tá numa coleção de street super bonita, mas aí ela já tem uma outra proposta, embora seja também considerada aí uma shoulder, tá? Mas eu quero trazer essas aulas para mostrar para vocês que uma mesma peça a gente pode ir adaptando para públicos diferentes, né? A gente muda a estampa e muda sempre uma coisinha ou outra, tá bom? Bom, eu vou começar deixando o meu bolso pronto, porque eu vou partir sempre daquilo que eu preciso deixar pronto, tá bom? Então, eu vou pegar as 2 partes do meu bolso, que são, a aba e a parte que é a base do bolso. Então, eu tenho aqui essa e essa, tá bom? O que que eu já vou fazer com essa e essa? Essa daqui eu já vou deixar preparada o botão e o acabamento, já no forro. E aqui eu também já vou deixar preparado o acabamento e o botão, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? Nessa parte aqui, do lado avesso, eu vou marcar da parte de cima para baixo 3,5 cm, tá? Então, 3,5 cm, então, ó, 1, 2, 3,5, 3,5 cm, tá? Passei um risco só para vocês enxergarem. Eu vou achar o meio da minha peça. Achei o meio. Então, eu vou unir esse meio
aos 3,5 cm que eu marquei de cima para baixo, tá? Aqui eu vou colocar o meu botão. Então eu vou vir com essa partezinha aqui, que é o marcador do botão, vou colocar a minha marcação que eu fiz bem no furo central e vou fazer os 2 risquinhos laterais. Deixa eu mostrar para vocês aqui nessa câmera, que eu acho que é mais fácil de enxergar. Aqui, ó. Marquei 3,5 para baixo, passei esse risco, tá? Aí eu achei o meio, desci e fiz uma bolinha. Aí eu peguei, o gabarito do meu botão, coloquei bem aqui no centro, ó, bolinha com bolinha. E aí eu risquei os 2 cortezinhos aqui, ó, um de cada lado, tá? E aí eu tive, então, esse resultado. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui e aqui. Eu pego aquele desmanchador de costura, tá? E faço 2 cortezinhos. Aqui e aqui, ó, tá? Fiz 2 cortezinhos. Eu venho com a parte fêmea do botão, que é essa parte aqui que tem a aberturinha, ó, tá? Vou encaixar, já mostro aqui para vocês. Vou encaixar ela aqui nos 2 rasguinhos que eu fiz, nos 2 cortezinhos que eu fiz, ó. Encaixo, viro do outro lado, coloco o gabarito e dobro as perninhas para fora. Eu tenho o meu botão já fixado, certo? Botão fixo aqui, eu vou pegar a parte que é a parte do forro do meu bolso e já vou, deixa eu só achar aqui qual que é a parte, eu já vou costurar, ó. Vou colocar avesso com avesso, tá? Ó, avesso com avesso, já vou passar uma costura aqui em cima. Só uma costurinha de segurança. Já Bom, acabei então de colocar o meu botão, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar no forro. Então eu vou pôr avesso do forro para cima e vou colocar o avesso da peça para baixo. Então vai ficar avesso com avesso, tá? E vou passar uma costura de segurança em toda a volta, já prendendo. Gente, existem inúmeras formas de vocês estarem fazendo bolso, fazendo aba, tá? Tanto é que no outro vídeo da outra shoulder que a gente tem lá no comecinho do canal, a gente faz totalmente diferente, tá? Eu faço como eu uso lá o Oxford, eu faço desvirando a aba, desvirando o bolso. Então, tem várias formas de vocês estarem fazendo esse tipo de peça. Depende mesmo da proposta. Como eu falei aqui, como é uma peça infantil, eu acho que fica bem legal utilizar acabamentos coloridos e combinando e tudo mais, tá? Refilei todo o excesso, então fiquei aqui com o forro pelo lado direito. Eu estou usando o bagum. A gente vende esse bagum lá no nosso site, é um bagum brilhante, muito bonito. Vou fazer um acabamento com viés aqui nessa parte de cima, ó, tá? Eu não gosto, gente, de um viés muito grosseiro aqui nessa parte. Então, apesar de ser um viés de boneon, eu vou contar um segredo aqui para vocês, que dá para a gente aplicar da mesma forma que a gente aplica o viés tradicional de algodão. O que que eu vou fazer? Esse aqui é o viés mais largo, tá? É o de 2,5. Eu vou colocar a minha peça do avesso, vou posicionar beiradinha com beiradinha do viés de boneon e vou passar um pé de máquina aqui, do avesso.
tá bom? Ó, um pé de máquina do avesso. Vou mostrar para vocês uma coisa que fica bem legal. O viés de Bonneon, normalmente a gente usa para fazer acabamentos internos. Porém, eu gosto dele. Eu acho que para peça sublimada ele fica bem bonito. Então, eu achei essa forma aqui de fazer um acabamento mais delicado. Ó, costurei aqui do avesso, dei um pé de máquina. Agora eu vou dobrar, deixar bem lá para cima e vou trazer para frente, tá? Ó. Dessa forma, vocês vão ver que a dobra do, do meu viés, ele vai dar exatamente aqui, ó. Aí ele vai ficar um pouquinho menor do que se eu tivesse somente encaixado. Deu para entender? Então, assim, ó, dobra e traz para frente, ó. Ele fica um pouquinho menor, tá bom? Outra possibilidade é dobrar e dobrar. Eu também gosto bastante, fica mais delicadinho ainda, tá? Ó, vamos fazer essa segunda opção? Como eu puxei bastante aqui, ó, costurei bem na beiradinha, então eu fiquei com essa sobra. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer para frente e aí eu vou fazer duas dobrinhas, ó, a primeira e a segunda. Eu gosto mais ainda, eu acho que fica mais delicadinho. Mas quem tiver dificuldade, não tem problema. Traz para frente e faz só uma, tá? Ó, dobrei a primeira, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Vou dobrar a primeira e vou dobrar a segunda. Aí fica um acabamento bem fininho. Eu gosto bastante dessa segunda opção. Tá bem delicado, ó. Já vai trazendo. Quem quiser prender com umas presilhinhas pode. Quem já tiver facilidade de fazendo na mão, pode também, ó. Já vai indo, já vai dobrando e já vai montando tudo isso, ó. Aí, ó lá. Olha como fica um acabamento bem mais delicadinho, ó, tá? Tanto atrás como na frente. E eu acho que o viés de Bonneon combina mais com a sublimação do que o viés de algodão, tá bom? Porque ele já tem um caráter mais assim, sintético, tá? Bom, fizemos isso, vou reservar e vou pegar a minha aba. O que que eu vou fazer com a minha aba? Eu vou pegar o forro dela, vou pegar o forro, e aqui eu preciso fixar o botão. Só que eu ainda, o botão, como ele vai ficar escondido, eu tenho que fixar esse botão no forro e não na peça, tá? Então, para isso, eu preciso ter a medida exata desse forro. Eu não posso simplesmente deixar ele dessa forma, tá? Então, o que que eu vou fazer? Esse forro, sim, eu vou precisar cortar no tamanho do meu molde, justamente porque eu preciso saber aonde eu vou colocar esse botão, tá bom? Então, eu risquei o desenho da aba no molde, do forro, desculpa. Vou achar o meio. Achei o meio. Vou fazer a mesma medida. Aqui eu vou deixar, gente, deixa eu ver uma medida que vai ficar boa aqui, ó. Eu não vou deixar os 3,5 não, tá? Aqui, ó, eu vou deixar com 2, tá? Ó, vou deixar 2 centímetros aqui. Não vou deixar com os 3,5. Então, 3,5 a gente põe na parte de baixo. E aqui nessa parte, deixa eu riscar no avesso, né? Senão depois não vai sair, ó.
Vou riscar com 2. Com 2, e achei aqui o meio, mesma coisa. Vou aplicar o botão, então, na marquinha, assim como eu fiz do outro lado. Pego o gabarito, marquinha, bolinha com bolinha, risco. Esse bagum, gente, ele é mais forte, então ele aguenta bem, tá? Não precisa pôr reforço nem nada. Se de repente vocês estiverem usando um forro muito frágil, aí sim eu aconselho vocês a usarem o um reforço aqui, tá? Coloco a parte macho do botão, que é aqui tem o pininho, certo? Coloco o gabarito e abro as perninhas, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz no bolso. Avesso com avesso. Como eu já cortei, eu preciso colocar bem certinho aqui, tá? Se precisar, usem uns clipezinhos. E aí, eu vou costurar. Faço uma costura de segurança aí, prendendo toda a borda. Toda a borda. Corta o excesso de forro. E já vou fazer o meu acabamento também com o viés. Pelo lado avesso, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, ó. Pelo lado avesso, coloco bem na beiradinha, bem na beiradinha. O segredo, gente, tá em colocar a borda do viés na borda da peça. Fazendo isso, não tem erro, tá? Vocês não podem entrar com viés, colocar mais para dentro, tá vendo? Ó, tem que estar bem beiradinha com beiradinha. Se vocês colocam o viés para dentro e passam essa costura muito para dentro, vocês perdem em margem de material, né? Aí a peça não encaixa, tá bom? Então, é isso que a gente fez aqui agora, ó. Ó, olha como tá certinho. Eu tenho que olhar, virar do outro lado, eu nem enxergar o viés, de tão rente que tá. Agora sim, ó, eu vou puxar tudo para frente. Puxo tudo para frente e vou fazer a mesma técnica que eu fiz ali, ó, 2 dobrinhas. Vai ficar bem mais bonitinho. "Ai, mas dá muito trabalho", mas o acabamento ele fica muito mais delicado, tá bom? Muito mais delicado. Quem achar muito difícil fazer com esse viés, usa o viés de algodão, que ele já tem as marquinhas, né, aí já facilita. É que eu quis trazer essa novidade aqui para vocês, essa nova forma que eu encontrei de estar usando o viés de Boneon com esse acabamento assim mais fino, mais delicado, tá bom? De repente vocês não têm aí o viés de algodão para fazer alguma coisa e falar, ai, não gosto desse acabamento externo do viés de Boneon. E acontece mesmo, né? Muitas vezes o viés de Boneon, por ele ser bem largo, a gente não gosta muito do acabamento externo dele. Mas assim, ó, ele fica muito delicado. E é uma forma diferente de estar usando, ó. Como eu falei, combina, porque ele é poliéster, assim como o material que a gente utiliza. E ele fica um acabamento bem bonito, tá? Ó, bem limpo. Certo? Bom, feito então, olha lá. Feito a parte do bolso, o que que eu vou fazer? Eu vou prender essa parte na minha parte
principal. Essa é a frente da minha peça, então eu vou vir aqui, já está forrado, eu vou vir aqui, vou colocar, ó, bem a base, base com base, alinho bem as laterais, não precisa se preocupar em achar o meio, porque tem a mesma medida, tá bom? Então já economiza aí o tempo de vocês. Só põe uns clipes para estar segurando, não tá saindo nada do fora do lugar. E eu já vou passar uma costura prendendo esse bolso. Já vem aqui na máquina, já passa, faz o retrocesso, tudo bonitinho. Aí vocês vão se perguntar, ah, mas o espelho, ele tá com as curvas, né? E o bolso, ele tá reto. É justamente para que vocês não tenham o trabalho de ter que encaixar tudo muito perfeito. Eu venho aqui agora e faço aqui, ó, esse ajuste na tesoura, e aí eu tenho, então, já o bolso pronto, tá? Olha lá, forrado e já com o botão. Agora aqui vai a aba. Como ela já está com o botão, eu vou vir aqui e essa aba ela vai ficar dessa forma aqui. Mas eu tenho que esconder isso daqui, tá? Ó, eu não posso deixar esse acabamento aparecendo. O que que eu posso fazer? Aqui eu tenho duas sugestões. Ou eu passo um viés aqui e deixo esse viés aparente para combinar com esse que está aqui. Ou eu posso fazer como eu fiz lá na outra shoulder. Por aqui, passar uma costura, e aí quando eu virar, eu tenho esse acabamento aqui, que é o mais bonito, tá? Mesmo porque ele dá uma certa profundidade nesse bolso, eu gosto mais. Então aí vocês têm essas duas opções. Ou já passa um viés e costura, tá? Prende aqui, passa um viés e já prende na peça. Ou essa segunda opção, que é faz a costura aqui, a hora que eu virar, eu bati lá, tá bom? Eu vou fazer essa segunda, que é com a dobra aqui. Para saber exatamente a medida, eu vou prender já aqui meu botão, então já vou deixar a minha aba presa. E eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma bainha, já para eu saber o quanto que eu preciso de dobra. E eu vou ter que essa costura, ela também tem que ser em, acho que é 3,5 também, tá? Mas eu vou confirmar aqui, 3,5, tá bom? Ó, do topo para dentro, eu vou contar 3,5, 3,5. E aqui eu vou fazer uma marca, gente, mas ela não vai aparecer depois, tá? Bem fraquinha, ó, com um lápis. 3,5. O que que eu vou fazer? Esse bolso tem que ficar assim, então eu vou costurar assim, ó, aqui, certo? E vou passar uma costura aqui, ó, a linha de 3,5 que eu fiz aqui, eu vou encostar a aba e vou passar um pé de máquina acima da costura de 3,5, tá bom? Mas isso aqui vai ficar visível. Então, independente de qualquer coisa, eu vou aplicar um viés aqui também. Só que esse viés que eu vou aplicar aqui, eu não vou fazer daquela forma, com aquela monte de dobradura. Eu só vou vir aqui, ó. Eu só vou vir aqui, pegar o viés de boneon, faz uma dobrinha na ponta para fazer o acabamento, encaixa. Se bem que acho que vai ficar um pouco grosseiro, né? Vamos fazer da outra forma? Eu acho melhor. Vamos fazer da outra forma, ó. Senão vai ficar feio. Vamos fazer aqui, ó.
Assim fica tudo fininho, nada aparecendo. Vai que eu faço do outro jeito e fica aparecendo, eu não gosto. Aí vai ter que desmanchar, aí não vai dar certo. Ó, prendi assim, vira e rebate. Rebate, rebate, ó. Pronto, melhor. Bem melhor, né? Muitas vezes, gente, a costura é teste, né? E testa de um jeito, não gosta, e testa do outro, tem que desmanchar. Só que o problema de desmanchar sublimação, plástico, sintético, é que fica marcado, tá? A sublimação, ela também marca. Então, não é legal desmanchar. Ó, fiz aquele acabamento com viés. Agora sim, fica melhor, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou passar uma costura, pode ser até em cima aqui, ó, da, dessa costura aqui do viés, tá bom? Então, fiz a minha linha de 3,5, bato aqui, ó, a aba e passo, então, uma costura aqui, ó. Aonde acabou o meu viés? Em cima do viés. Faz bastante retrocesso no começo e no final, porque essa aba tem que ficar bem presa, tá? Agora sim, ó. Olha lá. Deu certinho, tá bom? Então, deu para entender essa parte? Passa essa linha de 3,5, posiciona acima e passei a costura bem aqui acima do viés. Aí deu super certo, eu já tô com a minha frente toda pronta. Eu já posso pegar o forro dessa parte, avesso para cima, coloco aqui, ó, e já vou passar uma costura de segurança em toda a volta. Eu poderia usar vivo nessa bolsa? Poderia, tá? Mas eu não vou usar. Eu quis trazer uma proposta aí, sem o vivo mesmo. Eu acho que ela já tem bastante informação. Então, é uma peça pequena, ela fica estruturada. No caso aqui, o vivo seria mais para deixar um detalhe, não é para estruturar nem nada, porque ela é pequena, então o vivo não teria a função de dar estrutura, como é o caso de uma mochila, de uma mala, que aí a gente tem o vivo como um complemento, uma peça obrigatória, né? Não como um complemento, mas aqui nesse caso eu não vejo necessidade, tá certo? Vou reservar e eu já vou deixar a parte de trás da peça pronta também. É a mesma coisa, só que como ela não tem o bolso, é só a costura em toda a volta. Na aula da outra shoulder, eu usei cola de spray de contato para estar colando e aí dá uma maior estrutura na bolsa. Porque eu usei de forro o Oxford. O Oxford, ele é um tecido de poliéster fino. Aqui, como eu estou usando o bagum, ele por si só, ele já vai trazer uma estrutura maior, tá? Lá, o Oxford ele ia ficar solto como forro. Aqui não. Aqui, como é um plástico, ó, ele já parece que ele já está até aderido na peça, tá? Então, eu não vi a necessidade de estar colando, porque é uma peça pequena. Mas se por acaso vocês acharem que tem que colar, ou se vocês forem utilizar um outro forro, que é tricoline, alguma coisa, eu sugiro fazer igual na aula da outra shoulder, onde eu colei o forro na peça, tá bom? Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o canal de zíper. O canal de zíper são essas duas partezinhas aqui menores.
essas duas partes menores, aonde eu vou costurar o meu zíper, né? Metade de um lado, metade do outro. Então, eu vou vir aqui, ó, metade aqui nessa borda. Vou lá na máquina, passo uma costura de segurança. De um lado. E do outro. Beiradinha com beiradinha. E uma costura de segurança também na beirada, zíper direito com direito. Tô no ponto 3,5 da máquina. Já vou pegar o meu forro direito para cima. Vou virar e vou colocar, então, direito com direito. E agora sim eu vou passar uma costura definitiva, prendendo o meu forro no zíper. Tá, ó, fiz aqui. E vou fazer com a outra também, ó. Forro. Direito com direito. E uma costura mais próximo agora aos dentinhos do zíper. Prendendo essa peça. Corto o excesso em cima já. E eu sempre falo que eu gosto mesmo de cortar o forro maior do que a peça. O que que eu faço agora, ó? Abro. Já acerto esse forro. Ó. Já acerta tudo no lugar. Tá, ó. E já vou passar uma costura de rebatido aqui, prendendo tudo no seu lugar. Toma cuidado aqui com a parte de trás. A intenção dessa costura de rebatido é fazer com que o forro fique no seu lugar e depois o carrinho, o cursor, né, do zíper, que a gente fala carrinho, não prenda no forro. Já pegaram aquelas bolsas que quando a gente vai abrir, o zíper prende no forro? É porque não tem uma costura de rebatido ou tem uma costura de rebatido mal feita. Já pode passar uma costura de segurança em toda a volta. E já vem aqui, tira o excesso menos do zíper, porque eu ainda não passei o cursor. Deixa aqui o zíper. Ó lá. Certo? Vou fazer a mesma coisa com o outro. Vamos rebater o outro, ó. Acerta tudo bonitinho. Vem aqui. Tudo colocadinho, ó. Já pode vir aqui. Passa a costura. Costura de rebatido, aumentei um pouco o ponto. Tô usando o ponto número 4. Um ponto um pouquinho mais largo. Pronto, refila o excesso. Canal de zíper feito. Nós vamos agora passar os cursores. Ó lá. Tá? Eu vou passar 2 cursores, então vai entrar um de cada lado. Eu já gosto de cortar rente, eu acho que me ajuda mais. Preciso que fique alinhados aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Entrei um de um lado
e outro do outro. Não vai me botar os 2 do mesmo lado que dá errado, né, daí não tem função. Tá, essa brincadeira de cores, assim, eu acho muito legal, gosto bastante e as clientes gostam bastante também. Eu já recebi mensagem depois que a pessoa recebeu a peça, comentando dessa brincadeira de cores do zíper, do cursor com o zíper, tá? Então, elas gostam bastante. O que que a gente vai fazer agora? Como a minha alça vai ser com o castelinho, eu vou pegar aquele pedacinho menor de 20 centímetros. Vou pegar o meu regulador, o castelinho, ele tem 2 lados, gente. Um lado que é mais liso e o outro lado que tem os dentinhos. Esse lado que tem os dentinhos, ele vai ficar para baixo, tá certo? E esse lado liso é o lado externo, ele vai ficar para cima. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a minha alça entrando de baixo, tá vendo que tem 3 furos, 3 divisórias? Eu vou entrar na do meio, tá? Eu entro na do meio e saio na de cima, certo? Ó, entra na do meio, sai na de cima. Eu vou ter isso daqui, ó. O que que eu vou vir aqui e vou fazer? Eu faço uma dobrinha, tá? Para não desfiar. Faz uma dobrinha, eu vou passar uma costura aqui, ó, fixando, e vou deixar essa ponta aqui, tá bom? Então, passo a costura aqui, fixando essa alça. Faz bastante retrocesso, porque ela, né, é um ponto de tensão da peça. Aqui, ó. Tá? Então, entrei por baixo na do meio e saí na de cima, certo? Ó, tá? Costurei aqui atrás. Ficou dessa forma aqui, ó. Que eu vou fazer com essa peça? Eu vou vir aqui no meu canal de zíper e eu já vou prender essa peça aqui, ó. Na verdade, eu vou prender ela assim, tá? Porque depois ela vai ficar aqui para fora. Então, ó, a parte que tá costurada, ela vai ficar para baixo. Eu venho aqui bem no meio do zíper, que é o meio, e passo uma costura. Então, o direito tá para cima, tá? Não vai me botar direito com direito, que vai dar errado aí. Passa a costura, tá? Ficou assim, ó. Pessoal, naquele momento em que eu coloquei a alça, ensinei vocês a colocarem a alça, aquele pedaço de 20 centímetros com o castelinho de um lado, eu acabei me esquecendo que do outro lado vocês precisam colocar aquela alça solta, aquela maior de 1,20 m, 1,30 m, tá? Então, dá uma olhada aqui que eu fiz para vocês verem, ó. Daquele primeiro lado, nós colocamos a alça pequena já com o regulador. O que que eu vou fazer do outro lado, que eu acabei me esquecendo? Eu vou colocar a alça maior, tá? Que é a alça que vai ficar grande, que é a alça de 1,20 m, do outro lado, tá bom? Então, é só isso que ficou faltando. Eu achei interessante já explicar aqui, porque vocês vão chegar no final e aí vai ter esse problema que vai estar faltando a alça. Então, de um lado, olha lá, de um lado, vocês deixam a alça com o regulador, que a gente já fez, e do outro, coloquem, prendam a alça maior na direção do zíper, assim como foi feito aqui desse lado. Aqui, eu já vou colocar o meu fole na medida que eu recebi. Não mexe nessa medida ainda. Direito com direito. Costura, um pé de máquina. O meu pé de máquina mede meio, tá?
que eu faço agora? Do outro lado, eu não tenho forro do canal de zíper? Eu vou colocar o forro do meu fole. Então, vai vir aqui, ó, vou botar o forro. Então, direito do forro com direito do forro. Pode ir lá na máquina e passa mais uma costura. Como esse lado é fixo, eu já vou, jogo o forro, jogo o principal. Esse lado eu não vou mais mexer. Então, aqui eu já vou passar uma costura de rebatido. Pode vir aqui na máquina. Se eu tiver que corrigir alguma coisa, vai ser lá do outro lado, não vai ser aqui. Então, já pode fechar. Ó, já passei a costura, do outro lado já ficou o forro tudo certinho, tudo bonitinho. Certo? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora sim eu vou fazer a minha conferência. Eu vou pegar o meu principal, vou achar o meio da parte de baixo e da parte de cima. Tá? Achei o meio daqui e achei o meio daqui. Certo? Certo. O que eu vou fazer aqui? Dobra, dobra e acho o meio do canal de zíper também. Dos dois lados, ó. Dobra e acha o meio do canal do zíper. Nós vamos começar a colocar, tanto faz o lado, tá, gente? Que a gente não vai costurar nada agora. Meio com meio. E agora, eu vou colocar clipes em toda a volta, como se eu estivesse costurando. O que é importante aqui? Beirada com a beirada. Eu não posso fugir esse contorno. Em momento nenhum, porque depois dá errado. Então, tem que sempre manter a beirada do canal de zíper e a beirada do fole com a beirada da peça. Vem fazendo, ó, todo o contorno. Isso é importante, gente, porque eu poderia passar a medida exata para vocês? Poderia. Poderia já mandar o corte na medida exata? Poderia. Só que um calcador diferente que vocês vierem a utilizar, vai dar errado, tá? E aí, o que eu faço? Vocês compraram o recorte, comprou o recorte, chega em casa, falta material. E aí? Tá? Então, não pode fazer isso. Eu tenho que ensinar vocês a fazerem a medida, né? Se eu estiver costurando, de repente, uma pessoa... Ai, mas eu sou com calcador de meio. Tá, mas aí você costura um pouquinho mais para dentro do que a outra. Dá errado. Você perde a peça toda. Então, vocês vão ver que a gente manda a mais para vocês fazerem essa medição aí e cortar aí na casa de vocês a sobra, tá bom? Ó, clipei toda a volta. Quando eu chegar aqui, vocês vão ver, ó. Quando eu chegar aqui, vocês vão ver que eu vou ultrapassar somente o pé da minha máquina. Se a minha máquina mede meio centímetro de calcador, eu vou daqui para cá, eu vou ultrapassar só meio. Se o meu calcador é de 0,75, eu vou ultrapassar 0,75. Se eu quiser ultrapassar 1 centímetro, eu posso ultrapassar
1 centímetro, mas eu tenho que costurar na linha do 1 centímetro, tá? Então, tem gente que prefere do encontro, contar mais um e costurar em cima do um. Dá certo também. Eu prefiro seguir o meu pé de máquina. Então, do encontro, eu conto só o meu pé de máquina, que é meio centímetro, e corto, tá? Quem quiser padronizar, passar 1 centímetro, pode padronizar, não tem problema nenhum. Eu vou padronizar, eu gosto de seguir. Se eu não me engano, na outra aula, da outra shoulder lá, eu passo um, tá? Eu passo 1 centímetro. Então, aqui, passei meio centímetro, que é o pé de máquina, venho aqui, ó, risco, e o que tá mais aqui tá sobrando. Já pode cortar e jogar fora, tá? Já venho aqui, ó, acerto também o tamanho do meu forro, também, que já tá sobrando. Pode cortar, tá bom? O que eu faço agora, ó? Eu vou bater, fazer a mesma coisa para fechar o outro lado. Direito com direito, direito com direito, forro com direito do forro. Tá? Olha lá. E aí eu desviro tudo, vou rebater aqui, ó, rebato. Rebati. E já vou aproveitar, gente, vou passar uma costura de segurança prendendo o forro do fole no fole, tá? Pronto, ó. Já corto o excesso. De forro. Limpa toda a peça. E agora, nós vamos encaixar esse anel que eu formei na minha peça, nos meus espelhos, tá? Olha lá. Bom, virando então o canal que a gente formou pelo avesso, eu vou posicionar aquela marca que eu já havia feito aqui, que é o meio do meu canal de zíper, na parte superior. E agora sim, eu vou colocar os clipes, mas já na intenção de fechar a costura, tá? Então agora, como eu já formei esse canal, eu vou posicionar definitivamente e já vou passar a costura em toda a volta da peça. É importante
mesmo que eu já tenha feito toda essa medida, é importante que eu faça essa clipagem novamente, para eu me certificar principalmente se as minhas laterais estão batendo, tá? Eu não preciso fazer toda a peça, mas principalmente até chegar nessa costura lateral. Eu gosto de clipar, pelo menos até chegar aqui, ó, tá? Porque muitas vezes o que acontece é uma diferença grande aqui, ó. Então eu preciso me certificar que tá tudo certinho e que essa costura, essa altura dessa lateral para essa lateral esteja batendo. Então prestem atenção nisso. Às vezes, mesmo a gente achando o meio, tudo certinho, já aconteceu de dar uma diferença. Então aí eu preciso ajustar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar a costura em toda a volta. Porém, eu vou vir aqui e já vou costurar aqui em cima, tá? Aqui em cima eu já vou passar uma costura fixa, bem forte aqui, e eu já vou passar uma também nessa lateral e nessa lateral, para me certificar que nada vai sair do lugar. Muitas vezes, se eu venho já trazendo a costura direto, eu posso entortar a peça. Então, eu gosto de fixar esses pontos principais, tá bom? Como não tem vivo essa peça, eu posso deixar o mesmo calcador. Se tivesse vivo, nesse momento eu trocaria para o calcador de vivo, mas aqui não tem. Então, eu só vou vir aqui, ó, prender esse meio. Vou vir aqui nessa lateral, prender essa lateral, só um pedacinho, tá? Vou na outra lateral e prendo a outra lateral. Isso é só para vocês certificarem que tá tudo no lugar, que não vai nada sair do lugar. Olha lá, tá? Então eu tenho a certeza que tá aqui na mesma altura. Agora sim eu posso terminar de fazer a costura em toda a volta, que não vai ter perigo da peça sair do lugar. Toma só cuidado de passar essa alça aqui, ó, toda para dentro. Deixa tudo aqui dentro, tá? Cuidado para não costurar a aba aqui. Levanta a aba porque ela é bem rente. Aqui, o segredo é deixar sempre a beirada da peça sempre rente para não deformar no tamanho, para não sobrar. Então, vem costurando com calma, fazendo todo o contorno. Não deixa franzir. E uma dica que eu dou para vocês, gente, ó, vai colocando a peça reta, tá? Mesmo quando chega aqui na curva, não queiram já virar e fazer a curva. Deixa ela reta e aí vocês vêm modelando ela aos poucos, ó. Aos poucos, pensando sempre que a peça, como se a peça fosse ficar reta, ó. Deixa ela reta. E vem vindo bem devagarzinho, não deixa franzir. Vem vindo com calma, margeando bem as beiradas, que é o mais importante. Bem devagar. Bem devagarzinho, ó. Soltar um pouquinho só essa costura aqui, que ela entrou um pouquinho demais para dentro. Então, tomem cuidado com isso, tá? Às vezes a costura ela escapa um pouquinho demais para dentro e ela faz prega. Então, se isso acontecer, desmancha a costura e ajeita. Não deixa fazer prega, tá bom? Ó, a aba tá aqui, então qualquer coisa puxem a aba. Não deixa costurar.
Eu gosto sempre, quando chega nas curvas, pegar um alicatinho e segurar, ó. Eu acho que é mais fácil do que segurar com a mão. E vem vindo, ó. Bem devagar. Vem puxando, ó. Não é um alicatinho de corte, então ele não vai rasgar a peça. É só mesmo para ajudar vocês a... Às vezes a mão é perigoso, né? Deixar ali perto. Peraí que aqui eu vou ajeitar, gente. Peraí. É aquilo que eu falei, ó. Se vocês perceberem que costurou e costurou muito fora, desmancha, tá? E ajeita. Olha lá, ó. Tinha ficado muito para dentro, tá bom? Então, vai desmanchando e vai arrumando. Não deixa ficar a peça torta. Depois isso dá problema. Vai olhando sempre aonde vocês estão costurando. E pronto, ó. Fechei toda a minha volta. Ai, acabou minha linha. Deixa eu não tá costurando. É, acabou a linha. Ah, ficou para dentro? Eu falei, meu. E é claro que assim, você precisa ser uma pessoa que confecciona muito, né? Hã? Então, gente, ó, vem fazendo todo o contorno, tomando cuidado sempre com as beiradinhas. Então, usa o alicatinho, ó, para ir puxando, porque é importante que esteja sempre beirada com beirada, tá? Senão a peça de vocês fica torta e sobra ou falta material, tá bom? Ó, sempre na beiradinha, sempre. O alicate, ele ajuda, porque a mão da gente fica muito grande ali para segurar, né? O dedo fica muito grande e também é perigoso por conta da proximidade com a máquina, tá? Com a agulha. Pronto, ó, então fechei a peça toda. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês, de ficar na mesma altura, que é importante, tá bom? Aqui eu já posso passar o primeiro acabamento de viés. Então, eu me certifico que tá tudo costuradinho, ó, tá? E aqui eu vou colocar a outra parte, ou, se preferir, a gente já vai passar o acabamento de viés, que eu acho que é mais fácil. Nós vamos pegar o viés de Boneon mesmo. Eu vou usar o rosa, porque já era a cor que eu estava usando antes. Mas, se quiser combinar aí com o fundo branco, também pode, tá? Vamos começar lá pelo fundo, ó. Posiciona, e aqui eu vou fazer só encaixando mesmo, tá? Então, o viés de Boneon, ele tem a marcação, então eu vou vir aqui, ó, só encaixar, e essa costura ela tem que ficar bem aqui, ó. Tá bom? Eu acho mais fácil de usar o Boneon aqui do que usar o de algodão. Que daí a gente só encaixa. Só que a única coisa que vocês precisam tomar muito cuidado é como ele entra um pouquinho a mais do que a costura que a gente já fez. Toma cuidado para ele não franzir a peça, tá? Uma dica que eu dou, traciona um pouquinho esse viés. Faz uma leve traçãozinha, uma leve puxada. Se vocês não puxam, fica mais difícil de costurar. Ó, dá uma pequena puxadinha, que ajuda. Vem vindo bem devagar, principalmente nas curvas. Toma cuidado.
chegando ali no final, eu corto um pouquinho a mais, tá? Posso selar com o isqueiro. E aí eu faço uma pequena dobrinha, ó, faz uma pequena dobra, tá? E sobrepõe ao início do outro. Faz um retrocesso, já corto o excesso de linha e eu fiquei assim, ó, com o acabamentozinho já dobrado, tá? Ó. Então, ficou dessa forma aqui, esse acabamento, certo? Aqui, ó. Já pode selar também, já vê se tem excesso de linha, que provavelmente tem. Já corta tudo para ficar limpa a peça. E aí, ficou assim, né, o espelho. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Guarda toda a alça aqui para dentro, guarda a aba, tem que ficar já tudo aqui dentro, tá, ó. E aí, nós vamos colocar a outra parte. Então, presta atenção se tá, né, com a parte voltada para cima, se a estampa tem direção, tem que ficar exatamente, no mesmo sentido, tá bom? Vou achar o meio dela também. Acha o meio. Pode achar o meio do fundo também, para facilitar, porque como aqui não tem bolso, às vezes fica difícil, né, a gente se direcionar. Ó, aqui eu já havia achado o meio, pode achar o meio embaixo, para ajudar também na posição. E aí, então, eu vou colocar, ó, meio com meio da parte de cima. Aqui é um pouquinho mais chato, porque vocês já vão estar com ela montada, então é mais chatinho. Mas eu sugiro também que vocês venham fazendo a clipagem aí para não se perder. Já posiciona o meio de baixo também. E só se certifica que tá tudo certo, ó. Se mediu tudo direitinho, não tem por que dar errado. Olha lá. Às vezes, gente, mesmo medindo, tá? Como eu já falei para vocês, não é questão de medida. Às vezes pode estar tudo perfeitinho e não é a questão da medida. Vocês vão ver que pode ficar torta na hora da colocação, principalmente a hora que vocês vão posicionar o segundo espelho, tá? Aí vocês olham assim, ó, a peça ela ficou assim, em relação principalmente aos cantos. Se o meu canto ficar torto, eu entorto toda a minha peça. Então, antes de costurar, eu sempre prefiro colocar tudo aqui, ó, bonitinho, para eu ter certeza que não ficou torto. Ó lá, ó. Clipa tudo para vocês se certificarem que não ficou torto. Ó, olha o que eu falei. Tá vendo esse deslocamento aqui, ó? É isso que não pode acontecer. Então, o que que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou ajustar, por isso que eu falei para vocês, mesmo acertando todo o meio, isso pode acontecer. E aí eu gosto de ajustar pelo pelos cantos, ó. Aí eu prefiro acertar pelos cantos. Então, gente, é muito importante essa conferência, tá? E aqui, o que que acontece, né? A gente sempre assiste aula onde dá tudo perfeito, né? Onde, assim, não tem erro, o encaixe é perfeito. E aí, quando a gente vai fazer a peça na casa da gente,
acontece esse tipo de problema e a gente não sabe resolver. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que eu achei o meio das 2 partes e vocês viram o que aconteceu. Então, por isso que eu falo, é melhor clipar antes de costurar. E agora eu estou acertando a minha peça pelos cantos, tá? Aí eu venho acertando ela não só levando em consideração o meio, mas eu tô levando em consideração o canto. Porque, gente, o que eu já vi na internet de peça ficando torta é porque a pessoa acha que achou o meio com meio e tá tudo certo. E aí eu mostrei aqui para vocês que não, tá? Não é tão simples assim. Então, eu acho que vale a pena. Ah, eu achei o meio, mas olha lá, que agora eu vim pelos cantos e ela ficou, ó lá, agora ela ficou retinha, agora ela bateu, tá? Então prestem atenção nesse detalhe. Não vá apenas pensando no meio, pensa no canto também, que a gente tem que ter esse alinhamento aqui. Tá bom? E nem sempre vai bater aquele meio com meio que vocês tinham marcado antes. E não tem problema se isso acontecer, tá bom? O que é importante é que vocês alinhem a peça de vocês. É mais importante, tá? Às vezes eu marco lá o meio com meio e não bate. Então, a peça fica toda torta. Então, tomem cuidado com isso. Clipa tudo antes de vocês fecharem a costura, tá bom? Eu gosto sempre, então, de fazer essa conferência. Isso acontece muito em estojo daquele do formato da Kipling, né? Acontece bastante isso. Aí a peça fica torta. Por quê? Porque esses cantos aqui, ó, não batem, tá? Tem explicação? Não sei qual que é a explicação, porque o molde tá tudo encaixadinho, tá tudo perfeitinho, é na hora mesmo da colocação da peça, tá? Então, ó, vem olhando, eu acredito que é muito mais vantajoso a gente modelar a peça e pensar no visual dela do que simplesmente, ah, encaixei todo o meio e tá tudo certo. Eu vou passar uma costura aqui primeiro, porque aqui eu já tenho certeza que ela tá reta. Pode abrir o zíper se for mais fácil. Então, aqui eu tô na parte de cima, já passo uma costura, porque aqui tá certinho. Pode vir, ó, passando a costura. Vem até aqui e para, ó, tá? Ó, ó lá. Tá certinho esse canto. Aí eu venho conferindo o resto, se tá tudo certinho também. Já prendo essa parte de baixo e já vou levar na máquina também, ó. Já vou prender também essa parte inferior. A gente tem também e essa é a minha intenção, né, nessas aulas, a gente precisa mostrar aquilo que dá errado também. Com a experiência, né, de costurar em várias peças, o que que acontece? Eu sei o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então, eu não quero, e essa é a minha intenção aqui com essas aulas, é também trazer para vocês tudo aquilo que pode acontecer de errado, né? Olha, pode ser que vocês marquem os meios e a peça não bata. E tá tudo bem, perdi a peça? Não, gente, é só vocês acertarem aí, tá? E isso acontece muitas vezes.
Já vi muitas professoras dando aula aqui no YouTube, o que que elas fazem? Ah, é meio com meio, bota o meio com meio lá, a hora que finaliza a peça tá torta. E aí? O que que adiantou marcar aquele meio? Não adiantou nada. A peça ficou toda torta. Então, a gente precisa levar em conta também o nosso visual, tá? Visualmente, a peça ficou reta? A peça ficou encaixadinha? Ficou, então beleza. E aí agora eu já fechei, ó, toda a volta, tá? Vou certificar que eu já fechei tudo. E olha lá, ó, olha como ela agora ela ficou retinha. Olha os cantos retos aqui e retos aqui, tá? Só precisa ajeitar depois que a gente desvirar. Vou fazer o acabamento também com viés nessa parte e a peça já tá pronta. Só falta depois a gente finalizar a passagem da alça na outra parte do regulador. Encaixo o viés e vem passando em toda a volta. Existe um viés de Boneon de 2,2. Eu gosto mais do que o de 2,5, mas ele é bem mais difícil de encontrar. Eu encontrei só em um fornecedor, mas aí não tem todas as cores e tudo mais. Então, eu acabo usando mais o de 2,5. Eu acho que o de 2,2 ele não entra tanto para dentro das peças, né? Ele faz um acabamento menor, mas é mais difícil de encontrar. A maioria trabalha tudo com o de 2,5. Faz o acabamento aqui também. O viés de Boneon, se a gente sela com isqueiro, ele não desfia, tá, gente? Então, nem haveria tanta necessidade dessa dobrinha aqui. Mas é costume, eu acabo fazendo, tá bom? Olha lá, fiquei com o acabamento, então, com viés dos dois lados, e agora sim eu vou desvirar a minha peça. A peça a gente sempre pega para desvirar, gente, do lado mais profundo. Então, não comecem a desvirar pela borda, que não vai dar muito certo, tá? Comece a desvirar sempre pelo fundo. Coloca a mão lá no fundo primeiro, e aí traz a, o fundo para fora, tá bom? Acerta bem os cantinhos, que é importante. Como a gente não tem o vivo, a gente vai precisar fazer a gente vai precisar empurrar realmente toda essa costura para fora, ó. A gente vai fazendo essa massagem aqui na costura, né? Como eu sempre falo, é importante. Então, eu venho aqui, ó. E vou fazendo isso aqui, ó. Essa estampa, gente, é de uma coleção nova que tá lá no site já. Vale a pena vocês conferirem. É dessa linha
estampas kawaii, que são essas estampas fofinhas. As meninas gostam bastante. Tem uma de cada cor, tá? A gente criou aí uma de cada cor. Então ficou uma coleção bem bonita. Vale a pena vocês darem uma olhada lá. Para dar de presente, né? Tá? Eu vou fazer o acabamento para vocês agora da alça, certo? Bom, lembra que a gente já havia passado aqui? Aí eu peguei a alça grande do outro lado, né? Só ver se não vai ficar torta, tá? O que que eu vou fazer agora, então? Nesse regulador, eu havia passado, então, do meio para fora. Agora, eu vou entrar no mesmo meio, então, vou entrar no meio, onde já tem o outro, e vou sair no de cima. E travei. Esse regulador castelinho, gente, eu não preciso fazer nada, porque ele tem esses dentinhos aqui que segura, ó, ele trava, tá bom? Então, como que vai ser a regulagem? É fácil para criança. Posso puxar o máximo que eu quiser e ele trava. Peraí, que entortou aqui, né? Ele saiu, peraí. Ó, a criança, ela pode puxar o tanto que ela quiser, que ela tá travada. Então, para ajustar, eu só vou ajustando aqui, ó. Só fazendo isso daqui, tá? Não precisa fazer toda aquela manipulação com o regulador de metal, não tem necessidade, tá bom? E aqui, nessa ponta que ficou aqui, eu só vou dobrar e vou passar uma costura, ó. Pode até fazer 2 dobras, né, porque senão ela vai ficar, às vezes, desfiando, ó. Sela aqui um pouquinho, faz a primeira dobrinha e faz uma segunda. E aí a gente já passa aqui uma costura. Como eu não fiz uma alça grande, eu acredito que não vá atrapalhar de ficar essa alça aqui, ó, tá? Porque aqui tá curta e ela é uma bolsinha transversal. Tá? Então, aqui, ó, se vocês acharem necessidade, vocês podem colocar aqui um passadorzinho. Eu não vejo necessidade, porque eu deixei uma alça de 1,20 aqui, 1,25. Então, eu posso deixar ela mais curta até, ó. E aí ela vai acabar depois, com o tempo, ela vai acabar ficando paradinha aqui. Mas, se vocês quiserem colocar uma argolinha aqui para depois passar por dentro, também pode. Aí coloca uma tirinha de viés, qualquer coisa, porque daí a criança encaixa ali dentro, tá bom? Mas, como é uma bolsinha transversal, eh, a alça ela é longa mesmo, então aqui ela vai acabar ficando mais curtinha, ó, tá? E aí eu não vejo tanto problema de ficar essa alça aqui do jeito que tá. Se ficar incomodando, é só vocês colocarem aqui um passadorzinho e aí encaixa aqui por dentro, tá joia? Bom, gente, então essa foi a peça. Depois modelem aí de uma forma melhor. O bolsinho todo forrado, tudo encaixadinho, tudo perfeito. Isso daqui depois vocês têm que ir fazendo aí com mais cuidado, com mais carinho para sair toda essa costura realmente. Se vocês quiserem passar o vivo para dar um acabamento melhor, né, uma saída melhor da costura, tem gente que não gosta desse acabamento aqui sem o vivo,
né, também pode, mas eu quis trazer aqui para vocês uma peça e mostrar que aqui, no caso, o vivo seria apenas como uma decoração, não seria aí, estrutural, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Entra lá no site para vocês conferirem todas as outras estampas dessa coleção, tem amarela, lilás, azul, branca, e também outras coleções, tem uma coleção floral, xadrez floral muito bonita dessa shoulder, e aí eu acho que vocês colocando o vivo naquela coleção vai ficar incrível aí já para pessoas mais adultas, tá bom? É isso, gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que eu puder, eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.